ver se ele está conseguindo entrar. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo Muito até bem. o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Ok, bom dia aos demais que estão chegando aí conosco. Que Deus nos abençoe ricamente nessa manhã. Deixa eu aproveitar, o pastor Damião está aí em contato com o pastor Jânio, enquanto o pastor Damião está de volta. Olha ele ali. Pastor Damião. Bom dia, meus irmãos. Para mim é uma alegria muito grande estar junto com vocês aqui nessa manhã, né?
Louvo a Deus pela vida de todos. É sempre bom estar aqui nesse Sala do Legado. Hoje é um dia que pode ser histórico para a nossa vida, para o nosso legado também, não é? Porque nós vamos começar a reunirmos no domingo de manhã, o horário mais confortável e um dia também mais confortável. E nós queremos dar a oportunidade agora ao pastor Ivo, que tradicionalmente é o líder, né, das orações. Obrigado, pastor Ivo, por sempre estar presente. Deus te abençoe. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã do primeiro dia da semana para a gente buscar a presença do Senhor e ter uma semana de muitas bênçãos, né? De muitas bênçãos. Esse momento é um momento muito especial, é um momento de oração. Nós queremos orar pela sua família, nós queremos orar pelos seus projetos. E é lógico, tudo vamos colocar nas mãos do Senhor para que seja feita a vontade do Senhor, não é? Porque nós somos subservientes ao Senhor. Ele é o dono da nossa vida, Ele é quem nos criou e quem nos redimiu. Então, esse momento é franqueado para que você faça o seu pedido de oração. Seja conciso, não demore muito, porque nós temos pouco tempo para que, ou dar um pouquinho mais de tempo para que o pastor, o preletor dessa manhã, possa ter um tempo a mais, não é? Vamos começar? Carlos, você que está na tela aí, tem algum pedido? Pode ligar o microfone, Carlos? Desculpa. Agora sim. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na casa da Aninha. E Aninha? E acordamos há pouco. Estamos participando aqui do culto, né? Agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito pela gente, pelo cuidado dele, pela misericórdia, perdão. Agradecer a Deus por Dona Inês, que está internada ainda, mas o estado dela não tem piorado, o que é muito comum nessa idade para o problema que ela teve, né? E ela está consciente, bem consciente, e está com o lado esquerdinho paralisado, lado esquerdo paralisado, e está sem voz, mas os médicos estão muito otimistas, né, de que ela vai se recuperar. E esse otimismo dos médicos tem trazido para nós uma gratidão muito grande a Deus. Daqui a pouco o Juninho e Cássio vão lá, vão fazer visita a ela. E aí, quando eu tiver um relatório mais atualizado, eu passo para os irmãos. Ok. No momento, nós estamos concentrando as nossas orações na recuperação da saúde dela. Amém. E também pedir por uma família amiga nossa, né, que muitos dos irmãos conhecem, o doutor Wellington e Edson, e perderam um irmão de forma trágica nessa sexta-feira. E nós estamos também orando por eles. E eu agradeço os irmãos. Obrigado, Carlão. Deus abençoe. Próximo. Também gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos. E Eu vou botar aqui para que Deus tenha sempre cuidar de nós, né? Possamos também demonstrar realmente esse interesse de estarmos juntos, buscando ao Senhor, para cada dia mais estarmos fortalecidos e que Deus cuide de cada um de nós nesse projeto. A minha oração é
que possamos continuar orando, né, por esse trabalho. Não só por esse trabalho, mas por todos os projetos que são lançados na igreja, que sirvam para ganhar almas, né, ou recuperar almas que, por alguma razão, estão lá no mundo. E também pelos meus alunos, né, são 2 famílias que estamos estudando com eles, e que Deus realmente toque, né, no coração de cada um deles, reconheçam a mensagem do Evangelho no seu coração, né, e dê um passo para Jesus, e que possamos também orar um pelos outros, né, para que Deus continue sempre nos abençoando e nos fortalecendo. Amém. Obrigado, Gilson. Amigos, deixa eu aproveitar também, eu quero pedir pela minha família, né, eu tenho 2 filhos, 2 noras, o netinho Gabriel, a Julinha, que está chegando agora em dezembro, e a gente sempre tem orado, intercedido, na verdade, por eles, né? E vamos orar pelo projeto, o evangelismo que já está acontecendo. Eu acho que ontem, 8 dias, né, começou, e o pastor, logo pela manhã, a gente falando aqui, ele deu uma boa notícia, ele deve se pronunciar já, mas que ontem a casa estava lotada, e nós louvamos ao Senhor, né? Vamos continuar orando para que essas pessoas sejam sensíveis ao apelo do Espírito Santo, venha para a reunião, esse povo precisa escutar, ouvir uma boa programação. E aí o Espírito Santo vai trabalhando, né? E que use sempre o pastor e quem está participando desse evangelismo, e como o Gilson também falou, continuar orando pelo projeto Legado, né? O próximo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, pastor. Para mim é uma alegria grande estar aqui, né? E eu quero reforçar o pedido do pastor Ivo pelo evangelismo. Estava vindo bem devagarzinho, mas nós fizemos uma feira de saúde e convidamos muitas pessoas novas, lançamos novas estratégias lá. E graças a Deus ontem lotou. E para os irmãos terem ideia, se a gente deixasse os adolescentes juntos, não ia caber todo mundo lá, ia sobrar muita gente fora. Então nós separamos os adolescentes, foram para outra sala, crianças para outra sala também, e estava muito lotado. O interessante é que nós entramos na Bíblia ontem. Ontem eu falei sobre a origem do mal. E eles ficaram muito interessados, a gente fica impressionado como as pessoas elas sabem pouco sobre as coisas. Não sabiam sobre a origem do mal, que o diabo foi expulso do céu. As pessoas não sabem. Elas vão para a igreja, mas não conhecem. É por isso, irmãos, a importância de nós ensinarmos a Bíblia. As pessoas não sabem mesmo. E ficaram impressionados com aquele estudo, que é um estudo simples da Bíblia, né? Básico. E passou um pouquinho do horário, porque eu comecei falando de família, depois eu entrei no assunto da Bíblia, e não saiu ninguém. Eu fiquei impressionado. Teve até uma pessoa que foi no banheiro na hora, eu pensei que ela ia sair, e fiquei preocupado, mas ela foi rápido e voltou correndo para não perder o tema. Então foi muito bom. Eu louvo a Deus por isso, né? E louvo a Deus por todos aqueles também que estão apoiando esse projeto. A Igreja de Aldeia, a Igreja do INCRA está apoiando também esse projeto. Louvado seja Deus. Ontem, na feira de saúde, foram 2 enfermeiras do INCRA e foi muito positivo. Eu fiquei muito feliz. Que beleza. Louvado seja Deus. Passou o horário do início, porque seria bom que, se você desse uma passadinha lá, não necessariamente hoje, que hoje tem culto, né? Mas durante a semana isso dá um apoio, na verdade, para todo o desenvolvimento desse programa. Então, pastor, fala o horário do início aí, né? E essa semana, a semana inteira, esse programa ele vai acontecer, né? Diariamente. Muito bem. Nós começamos sempre às 7h da noite. Passa um filme evangélico, e 7h30 a gente começa já a dar a palestra, né? Depois tem sorteio, o sorteio é muito animado. E, enfim, o povo está muito feliz. Eu louvo a Deus por isso. Próximo. Bom dia, queridos. Primeiro aproveitar aqui para agradecer ao nosso Pai Celestial pelo dia que Ele está nos concedendo. A gente está começando na presença do Senhor. É motivo de louvar e bendizer o nome do nosso Pai Celestial, porque se nós estamos aqui, foi Ele que nos conduziu até essa sala. Logo cedo tinha um irmão
nosso grupo lá do legado, e ele estava falando que não ia poder estar, porque ele está com o filho internado, estava na emergência, então não esquecer de orar. Eu acredito que é o irmão Severino. Eu não sei de qual igreja identificar, não sei se os demais irmãos aí do distrito conhecem, mas assim, oremos, né, a recuperação ali do filho do irmão, e oremos pelo esse projeto, pela essa mudança aí da sala que funcionava às quartas-feiras, né, e agora estamos iniciando hoje a partir dos domingos. Então, oremos para que a sala dê uma oxigenada, uma recuperada melhor, pastor Ivo, e que tudo continue acontecendo para a honra e para a glória do nosso Deus. Uhum. Bom, esse é um dia que possivelmente seja mais favorável, né? Porque durante a semana tem trabalho, tem estudo, a gente entende que seria um pouquinho mais complexo, mais difícil. Mas o dia de domingo é um dia que geralmente a gente está mais despreocupado, e é muito bom começar a semana, né? Lógico que já começou desde ontem, a hora do pôr do sol, mas esses primeiros momentos da manhã na presença do Senhor e pedindo as bênçãos do Senhor, né? Alguém mais? Podemos orar, então? Vamos orar? Feche seus olhos, abra o seu coração e vamos chegar ao trono da graça nesse momento. Pai amado, Deus de misericórdia, louvado seja o teu nome por toda a eternidade. Chegamos diante de ti, Senhor, na certeza de que o Espírito Santo vai conduzir todos esses pedidos que foram mencionados nesse momento pelos nossos amigos, irmãos, pelos projetos também. O Carlão pede pela sua família e agradece já pela a recuperação, a melhora da irmã Inês, mas continuamos pedindo o teu estender de mãos sobre essa tua serva, Senhor. Cuida dela, seja feita a tua vontade na vida dela, Senhor. O Gilson pede pelo projeto Legado, e nós queremos orar também pela família dele. Eu quero orar também, como já fiz aqui, Senhor, pela minha família, pelo evangelismo que o pastor Damião reforçou aí. Use o pastor Damião, Senhor, não tem sido fácil para ele, mas que o Senhor cada dia dê a porção dobrada do Espírito Santo para que ele seja um ungido do Senhor, para na hora que abrir a palavra do Senhor, o Espírito Santo mova os corações dos ouvintes. E, Senhor, coloca o Espírito Santo, os teus santos anjos, para ir em busca dessas pessoas que já escutaram essa propaganda desse bom programa que está acontecendo, inicialmente sobre família, e agora, Senhor, abrindo a tua palavra, para que eles sejam sensíveis ao clamor, ao apelo do Espírito Santo de Deus, Senhor. O Josivânio continua pedindo pelo legado, agora nós mudamos de horário, de dia, que o nosso povo esteja aqui para receber a tua bênção e a tua unção. Mas o Josivânio fez um pedido sobre o irmão Severino, esse irmão que ligou logo cedo, pedindo ao seu filho, a pessoa que está hospitalizada. Colocamos em tuas santas mãos. Pai amado, agora nós iremos, mais uma vez, ouvir a tua palavra. Que o Espírito Santo fale bem alto ao nosso coração. Que ao sairmos aqui desse local de culto, através do Zoom, cada janelinha aqui seja abençoada e os nossos familiares também, todos sejam abençoados nesse momento, com a presença do Espírito Santo, a companhia de teus santos anjos, e que essa semana seja uma semana de muitas vitórias para cada um de nós, para o teu povo, para a tua igreja na face da terra. Queremos orar também pelo pastor Damião e a sua família, Senhor. A sua família, tu sabes os desafios que ele tem. E também pelo seu ministério, para que seja um ministério profícuo aqui nesse lugar, e que a mão de Deus esteja sobre ele, e aonde ele colocar a planta dos seus pés, tenha a bênção e a unção do Senhor. Por nós te rogamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Só vamos pedir para quem estiver agora com o microfone ligado, que desligue para o pastor Damião fazer a condução agora do programa. Né?
Amém. Irmãos, está conosco hoje um grande amigo de longas datas, é o pastor Jânio. Ele já está aí online, né? Pastor Jânio, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Damião. É um grande amigo, né? Nós somos JA junto por um grande tempo e muitas histórias, a gente já viajou junto e ele tem no sangue e na veia do JA. Pastor Jânio, esse é o grupo do Legado, é um grupo de duplas missionárias. Esses irmãos que você está vendo aí são duplas missionárias. Eles evangelizam e essa camisa aqui todos eles usam e são duplas missionárias. Hoje o distrito, pastor, ele está com 80 estudos bíblicos sendo dados só por duplas missionárias. E esses irmãos são heróis aí, porque eles saem sábado, domingo, para poder evangelizar. Então, pastor Jânio, está aí contigo a palavra, que Deus te abençoe e te use. Ok. Bom dia a todos. Pastor Damião, muito obrigado, meu querido amigo. Satisfação poder estar falando com o senhor. Aos demais pastores, pastor Ivo, né, que eu vi aí conduzindo até o momento aí esse nosso encontro. É um motivo de muita alegria e honra poder estar falando para um grupo seleto, né? Um grupo que tem sido usado poderosamente pelo poder do Espírito Santo para que continue levando o evangelho em nossos dias, né? Em um período que tem sido marcado por... o período que nós estamos vivendo tem sido marcado por muitas desilusões, né? E muitas cicatrizes serão deixadas na vida das pessoas por conta do contexto que nós estamos aí começando a sair. Eu gostaria de saber, tá dando para todo mundo me ouvir direitinho? Dá um ok? Sim, pastor. Muito bem. Nós temos um assunto a ser tratado, é um assunto que, de tempos em tempos, ele vem sido trazido à tona, que é o contexto da pós-modernidade, né? Mentes secularizadas, como alcançar essas mentes, alguns métodos que julgamos ser eficazes para que sejam trabalhadas com essas pessoas. Veja, o mundo praticamente... Então, nós temos aquele pensamento que teve regendo o mundo por um bom tempo, que é o pensamento judaico, né? É um pensamento que tem até seus questionamentos, mas quando se trata da pessoa de Deus, eles encaram a pessoa de Deus com tanta seriedade que por algum tempo eles evitavam até dizer o nome de Deus, né, Yahvé, e a pronúncia se perdeu ao longo dos tempos. Veja como eles encaravam Jesus Cristo, como eles encaravam Deus, a santidade de Deus, e não se achavam dignos de pronunciar até o nome dele, né? E aí dava-se outros nomes aí para que se pudesse se tornar mais próximos a eles, para que eles pudessem pronunciar. Então, esse primeiro movimento, essa mentalidade, que é a mentalidade judaica, eles questionam, como eu falei em princípio, algumas coisas, mas quando se trata da existência de Deus, dos princípios divinos, eles param ali e aceitam, e aceitam. Isso é fé, né? Então, as coisas de Deus não se questionam, as coisas de Deus são aceitas. Embora a gente não compreenda os planos para o presente, mas sabemos que em algum momento vai clarear tudo, né? E Deus tem mostrado de vez após vez ao longo do Antigo Testamento que essa tem sido a forma dele trabalhar e conseguir os seus adeptos, né? Por outro lado, continuando nesse primeiro ponto, é difícil a gente ver um judeu que seja ateu, né? Um judeu ateu, por conta da condução da mente que vai regendo a vida daquele povo. Só que, em contrapartida, nós temos um outro grupo de pessoas, que são aqueles que são regidos pela filosofia, em especial a filosofia grega, né? Que tem causado uma grande influência até em nossos dias, em grande parte da humanidade. Daí vem os questionamentos acerca até da própria existência,
aquela frase que todos nós conhecemos, de onde a gente veio, para onde a gente está, para onde a gente vai, quem é Deus, será se Deus existe, se ele existe, por que essa pandemia dizimou a vida de famílias inteiras por completo, se Deus é amor, por que ele não intervém, por que ele não age na sociedade e livra os seus filhos? Aí, essas perguntas que se faz acerca de Deus são perguntas que a Bíblia considera, a gente pode considerar como um mistério. A gente não pode alcançar a totalidade de Deus, dar uma definição de Deus, porque nós somos um pequeno pontinho no meio de uma eternidade, para trás e uma eternidade que está por vir. Então, a concepção do conhecimento de Deus se torna muito demasiado grande para nossa mente limitada, para nossa mente finita. O que a gente conhece de Deus é só aquilo que ele revelou para nós. E nós acreditamos pela palavra de Deus que já está de bom tamanho e já é uma revelação suficiente para acreditarmos de que ele é poderoso, de que ele é o Criador dos céus e da terra e que ele ainda, como foi na lição escrito, o pastor Elias Brasil, na lição de Daniel, ele domina, apesar de todas as mazelas que é causadas pelo efeito do pecado, mas Deus ainda está regendo o planeta Terra. Quando nós falamos acerca da pós-modernidade, a gente compreende que essa pós-modernidade ela se consolidou no final da década de 80. E veja que foi uma década assim que foi um trampolim, foi uma mudança de pensamento aí que já veio também sendo conduzido pelo iluminismo, e aí os questionamentos, o iluminismo com as suas invenções, as inovações. E na década de 80, lá para o final da década de 80, um pouquinho de contexto histórico, aí surgiram grandes filmes, né? Surgiram no mundo da música, da cultura. Então, foi um período que marcou muito a história, essa transição de um período para outro. E a mente pós-moderna é essa mente que questiona tudo, questiona o que é para ser questionado e questiona aquele que não deve ser questionado e que não deu nenhuma margem para ser questionado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses dois pensamentos, eles regem a sociedade. O efeito da filosofia grega sobre a humanidade tem sido demasiado que dentro do cristianismo, só para ter uma ideia do efeito da filosofia, que dentro do cristianismo, a gente compreende que tem pessoas que, e a maioria, não acreditam na criação em 7 dias, acreditam na criação em eras. E existe aquele outro grupo que até acredita em Deus dentro do cristianismo, mas é adepto à teoria do Big Bang. E existem outros grupos que acreditam em Deus, mas às vezes acham que ele está ocupado demais para atender às nossas petições. Veja, dentro do cristianismo, são várias ramificações de pensamento no que diz respeito à pessoa de Deus. A respeito da pessoa de Deus. Mas o livro de Atos, logo no capítulo 1, só para a gente compreender como tem sido a mente secularizada. E a gente que tem trabalhado com o Ministério Jovem de forma direta aí por algum tempo, no caso eu, pastor Damião, nós somos colegas aí de departamentos, a gente compreende que nós temos uma presa muito fácil, que se tem hoje uma presa muito fácil, e que esta vai formar uma nova geração, que são exatamente os nossos juvenis, né? São os nossos juvenis. Todas as ideologias, embora a gente já com uma mentalidade formada, tendo os nossos conceitos formados, não abrindo mão de nenhum princípio, a gente não sofre os efeitos de forma direta das ideologias, mas o cuidado se torna extremamente grande e relevante para com as novas gerações, porque eles estão nas escolas, têm a tecnologia em suas mãos, tem um celular, tem o mundo na palma da mão, e a gente não consegue monitorar 24 horas os nossos juvenis. E a pergunta, o que é que eles estão assistindo, o que é que eles estão vendo, o que está influenciando eles. Então, enquanto estão perto de nós,
a gente faz de tudo para que a gente possa influenciá-lo de alguma forma. Mas veja que o período que a gente passa com eles é muito curto. E uma das características da pós-modernidade é exatamente as coisas aceleradas. Então, o que é novidade hoje, amanhã já está obsoleto, né? E é nesse contexto em que a gente deve pegar um evangelho, pregar o evangelho, que só de existência a Bíblia aí tem um pouquinho mais de 1.500 anos aí, em que ela está montada para nós, em que ela está aqui em nossas mãos, e agora, dentro de um mundo secularizado, de uma mente questionadora, de um mundo acelerado, a gente pregar a mensagem do Evangelho e dizer que teve um homem que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, para dizer para uma família que perdeu muita gente nesse contexto de pandemia, dizer que existe Deus, que Ele é poderoso e que Ele guarda a nossa entrada e a saída desde agora e para todo sempre. Como levar esse Evangelho para as pessoas, né? Como eu apresentar Deus e fazer uma apresentação de Deus para uma família que, desde quando ela foi formada, ela está passando por sofrimentos terríveis. Agora, pregar o Evangelho, aí alguns outros questionamentos, pregar o Evangelho para uma família bem estruturada, para uma família que tem tudo, para uma família que tem muito conforto, para uma família que, se quiser, daqui a pouco, viajar para o outro lado do planeta Terra, ir para o Japão, é só pegar um avião e vai, tem condição financeira para isso, e dizer para ela que tem um novo céu e uma nova terra, ela vai dizer, em primeira instância, eu vivo bem aqui na Terra, eu tenho tudo o que eu quero, eu tenho conforto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, tá bom demais, eu até acredito na existência de Deus, mas para mim tá tudo bom, não preciso de mais nada, né? Só que, em contrapartida, o Evangelho, ele é o Evangelho eterno, como Paulo prega lá em Romanos, logo no capítulo 1, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê, porque nós podemos fazer o uso do Evangelho, porque ele está sendo acompanhado com uma força e um poder sobrenatural, que causou efeito no passado, que transformou vidas no passado, que tem transformado vidas no presente e, com certeza, até a volta de Jesus Cristo, irá transformar a vida de muitas. O Evangelho entra a nós, que fomos alcançados, embora limitados como nós somos, né? Embora em nossa pequenez, mas somos nós que Deus escolheu para levar a mensagem do Evangelho eterno. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Então, Paulo anuncia a pregação do Evangelho com intrepidez. Então, a gente não pode ter medo de falar de Deus. Pode acontecer chacota, pode acontecer. As pessoas vão rir, possivelmente. Só que a gente não está indo no nome da gente, a gente está indo em nome de Deus. E Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Primeiro ponto. Alcançar uma mente secularizada. Não podemos ir de mãos vazias. Nós não podemos ir sozinhos. Primeiramente, deve haver um clamor pelo poder do Espírito Santo. Deve haver um clamor pelo poder do Espírito Santo. Em todos os grandes feitos de Deus ao longo da história, Cristo e Deus, ele convidava o seu povo à consagração. A consagração. Quando a gente lida com questões espirituais, então, o primeiro passo, consagração. Primeiro passo, consagração. Segundo, o discernimento, né? Consagração, discernimento. Dentro do aspecto do discernimento, Deus nos mostrará os métodos mais eficazes. Como alguns escritores da igreja dizem, que o melhor método para alcançar pessoas secularizadas são os métodos
de Jesus Cristo. E é uma grande verdade. Ellen White, ela fala em seu livro, no seu livro sobre evangelismo, e ela dá algum lampejo aqui, alguns princípios que são extraordinários para a gente. Ela diz assim, alguns dos que se empenham na obra de salvar almas deixam de obter os melhores resultados porque não executam cabalmente a obra que iniciaram com muito entusiasmo. Muitos se apegam tenazmente às ideias preconcebidas, dando-lhes preeminência, deixando isso de conformar seus ensinos com as necessidades reais do povo. Muitos não compreendem a necessidade de se adaptarem às circunstâncias e ir ao encontro do povo. Não se identificam com aqueles a quem desejam auxiliar em atingir a norma bíblica do cristianismo. Então, é o livro Obreiros Evangélicos, na página 381. Partindo do pressuposto dessa meditação de Ellen White, então, os princípios missionários que podem ser aplicados à evangelização secularizada, nós podemos encontrar, primeiro ponto, uma adaptação ao ensino. A adaptação ao ensino é a didática e a forma como a gente vai fazer a aplicação da Bíblia. Cristo fez isso muito bem. Cristo, no contexto do fechamento ali explicando acerca da porta estreita, ele usa ele faz uma contextualização com um homem que é o dono de um hotel e, por conta da cultura da época, não tinha energia elétrica, e quando dava no pôr do sol, o dono do hotel ele fechava as portas. E aí, quem estivesse fora, embora fosse hóspede, tivesse pago, mas quem estivesse fora não entrava, e quem estava dentro não saía. Cristo pega esse ensinamento, que era algo conhecido por todos ali, e faz uma aplicação à palavra de Deus. E a gente vê isso na Bíblia, muitas parábolas, né? Do semeador, nós temos ali a parábola das 10 virgens, nós temos as parábolas, tantas outras parábolas, ou seja, Cristo pega o ensino, ele vai adaptar o ensino a um grupo de pessoas, ele usa até a profissão da pessoa, né, para que o evangelho se torne mais prático e fácil de ser compreendido. Então, dentro da perspectiva, a melhor forma, contextualizar a adaptação do ensino, né, adaptação do ensino. Então, como essa adaptação do ensino ela poderia caber hoje para nossos juvenis? O que é que os juvenis têm de maior acessibilidade hoje? Nós temos a internet, nós temos temos as plataformas digitais que a gente pode fazer uso. Claro, agora a gente não pode correr o risco de negociar o nosso princípio. E aí eu gostaria de falar com vocês acerca de 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 17, mas o versículo 22 diz assim, Paulo, dentro do contexto de contextualização, de adaptação, a fim de mostrar o conteúdo, ele diz, o conteúdo bíblico, ele diz assim, a partir do verso 20, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Verso 23, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Veja como Paulo é extraordinário aqui nesse processo
ele se misturava, se juntava com as pessoas, andava no meio das pessoas, mas Paulo, ele não negociava princípios. Ele não negociava princípios, né? E aí é uma questão sutil, é uma sutileza. Estar no meio deles, conhecer as coisas que eles fazem, mas, ao mesmo tempo, não participar das coisas que eles fazem. Não negociar o princípio, né? E o segundo ponto é a adaptação das circunstâncias. E tudo isso se encaixa dentro do contexto dentro do processo de contextualização. Dentro do processo de contextualização. E a igreja, veja, que em nossos dias, o departamento de ASA, que é o departamento da igreja local, da ADRA, e as ações sociais da igreja têm crescido muito. E a igreja tem se tornado muito conhecida, não só por se apegar aos princípios bíblicos, mas também pelas ações sociais que vêm sendo realizadas. Terceiro ponto que pode ser abordado também, dentro do contexto de evangelização. Qual é a necessidade da comunidade que eu estou trabalhando? Então, é como diz o ditado popular aqui para a gente, aqui no Norte, então a gente deve coçar aonde está coçando. Então, a pesquisa do local ainda é um método muito eficaz, porque tudo que a pessoa vai fazer, então, os grandes empresários, quando vão abrir uma loja em uma determinada cidade, eles fazem uma pesquisa de campo, eles fazem uma pesquisa financeira. Então, a pesquisa ela vai nos aproximar ao máximo da realidade de um povo, de uma sociedade, de uma comunidade, quer seja o local onde a gente vai agir. Conhecer um pouco da história, da cultura, do costume daquele povo, e aí a gente entra nesse processo de contextualização. Paulo fazia isso muito bem, Cristo nos ensina isso também de forma extraordinária em sua simplicidade, tá ok? E a outra coisa também é demonstrar interesse pelas pessoas. Demonstrar interesse pelas pessoas. Porque no mundo em que tudo é contraditório, o que menos interessa para o mundo são as pessoas. Então, o que elas têm vale muito mais do que realmente elas são. Então, para nós, a gente se preocupando com as pessoas, ainda assim, é surpresa para o mundo secularizado. Nesse mundo competitivo, em que o ganhar, o se dar bem, está no topo da cadeia, e nós apresentando uma preocupação pela pessoa, pelo que ela é, ainda causa impacto na vida de alguém. Então, as pessoas, o amor de muitos se esfriará, é profético, mas a gente compreende também que quando a gente apresenta um novo cenário em que as pessoas são interessantes para a gente, ainda causa impacto. As pessoas se sensibilizam com ações simples, desde sair de um banco, de um assento no ônibus para dar lugar para uma pessoa, ainda hoje se torna um motivo de espanto para muitas pessoas, ainda, né? Se torna um motivo de espanto para muitas pessoas, né? Temos aqui o segundo ponto, que são as necessidades das pessoas, como ponto de partida para a evangelização dos secularizados. O conselho inspirado deve levar em conta a necessidade das esposas, das pessoas a quem queremos evangelizar. Ellen White diz no livro Ciência do Bom Viver: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança e ordenava, então, siga-me. Siga-me. Qual deve ser o trabalho desses homens? Como esses homens devem trabalhar? Como nós devemos trabalhar? O pastor Mark Filler, ele diz o seguinte: se desejamos fazer um trabalho efetivo para Deus, ao buscar homens e mulheres e ganhá-los para o Salvador,
nosso ministério deve realizar-se nas áreas onde se encontram as necessidades mais sentidas das pessoas, né? Então, que tipo de necessidade pode atingir a igreja? São as necessidades físicas, mentais, espirituais, sociais. Essa nós conhecemos como uma aproximação holística. E isso daí tudo se encaixa dentro do padrão. Por isso que Ellen White diz que o melhor método é o método de Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo repete isso, nos ensina muito bem em Mateus, capítulo 9, verso 35, Lucas, capítulo 4, E existem também outras necessidades que podem ser percebidas pelo próprio indivíduo. E a gente pode ver a necessidade de identidade, necessidade de autoestima, necessidade de dignidade, necessidade de saúde, necessidade de esperança, necessidade de liberdade. E aí nós podemos compreender que o mundo está desesperado, corre de um lado para outro, sem esperança, em busca de algum ponto seguro para poder se firmar. E dentro desse desespero estão essas necessidades: identidade, segurança, esperança, autoestima, de liberdade, de esperança. E se torna um momento oportuno para a pregação do Evangelho. Nós enfrentamos em nossos dias as dificuldades não muito diferentes no tempo de Paulo, não muito diferente dos tempos de Jesus Cristo. Mas todos estes homens, eles falaram sem medo e movido pelo poder do Espírito Santo. Então, a contextualização, se envolver com as pessoas, sentir a necessidade das pessoas como alguém que quer fazer o que elas fazem, como alguém que se interessa por elas, a fim de mostrar o melhor. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus continue guiando poderosamente a vida de cada um de nós aqui na Terra, e vocês pelo belíssimo trabalho de duplas missionárias que vem sendo realizado, né? É um trabalho silencioso, é um trabalho que causou um efeito grandioso no passado. Eu acho que eu tenho a pretensão de dizer, a igreja, em parte, ela é o que é hoje, devido ao movimento silencioso das duplas missionárias. E veja que os nossos batismos têm sido batismos bem relevantes, né? Os batismos também que têm sido alcançados pelas duplas missionárias. Que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo venha ser sobre todos nós em nossos tempos, porque os desafios estão lançados, né? O secularismo, o que é modernidade hoje, amanhã já não é mais moderno, amanhã é obsoleto, e a gente tem que estar aí também nessa correria, a fim de não tornarmos a mensagem. Esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Jânio. Mais uma vez, aí, tomando as palavras do pastor Ivo, quem se sentiu abençoado, abre o vídeo aí, levanta a mão. Aqueles que puderem abrir o vídeo, né? Louvado seja Deus. Ele falou uma coisa interessante, pastor Jânio, irmãos, que os melhores métodos são os métodos de Jesus. Fiquei muito feliz em ouvir isso daí, porque é a realidade, né? E Jesus, ele cuidava das pessoas primeiro, cuidava. E depois que ele cuidava das pessoas, ele pregava, então, sobre o reino de Deus. Ele falava sobre o reino de Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Jânio. Mais uma vez, né? A gente junto aí, eu fico feliz em vê-lo mais uma vez. Fico muito feliz. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim da nossa sala. Hoje foi bênção, porque tivemos 20 pessoas aqui junto conosco, né? Mas nós queremos chegar a 50. Então, a gente tem uma missão aí de acordar nossos irmãos. Tá entendendo aí, Júlio? Bota o galo para cantar aí no micra, né? Para poder acordar nossos irmãos aí. Irmãos, é o seguinte, eu quero deixar 2 recados. Nós tivemos a primeira fase do legado, que foi entrando no barco, quando nós nos inscrevemos. Segunda fase, caminhando, aliás, aprendendo com Jesus. Terceira fase do legado que nós tivemos
foi pescadores de homens. Quarta fase do legado que nós tivemos foi navegando em alto mar. Quinta fase do legado que nós tivemos foi puxando a rede, que é levar o povo para a igreja. E agora nós vamos entrar numa nova fase no dia 23 de outubro, né? 23 de outubro, anota na sua agenda aí, nós vamos para o INCRA. E o que nós vamos fazer lá? O nome da fase agora é Levando para Casa. Você puxou a rede, agora você faz o quê? Leva para casa. Percebeu? Em que fase nós estamos agora do legado? Nós estamos na fase do puxando a rede. E o que a gente tem que fazer agora no legado, irmãos? Tem que levar esse povo para a igreja. Tem que levar para a igreja. Ontem, na igreja de Aldeia, tinha muita gente visitante. Por quê? Porque alguém puxou a rede, alguém levou a pessoa para a igreja. Ninguém vai se tornar adventista, irmão, só recebendo estudo. Essa é a realidade. A pessoa se torna adventista quando nós levamos ela para a igreja adventista, ela conhecer os irmãos, porque senão o que acontece? A gente encontra muita gente, às vezes, por coincidência e tal, que estudou a Bíblia, mas nunca foi à igreja adventista. Então, nós temos que puxar a rede, ok? Agora, além de puxar a rede, nós vamos entrar numa nova fase no dia 23, às 3 horas, lá na igreja do INCRA. O pastor Diego, departamental de MIPES, da Associação Pernambucana, ele vai estar lá conosco. E qual vai ser a fase? A fase, irmãos, é levando para casa. Nós vamos formar pequenos grupos das duplas missionárias. Levanta a mão e diga amém aí. Amém com força aí. Ó. Amém. Ok? Nós vamos reativar as duplas que estão inativas. Está aí o nosso coordenador de dupla missionária, o Gilson, né, lá da Igreja do Pitanga, e nós vamos formar duplas missionárias. Então, você não falte e que Deus abençoe você. Pastor Jânio, a gente tem o costume aqui de pegar o povo de surpresa, né? Eu pego sempre Josivane de surpresa. Pode abrir o vídeo aí agora, Uda, Daniel. O Daniel está meio adoentado, mas pode abrir o vídeo aí, Daniel. Jaqueline. A Cláudia já tá ligada ali, muito bem. O Carlos. Olha ali, gente. O pastor Ivo, o Carlos vai escutar Lucas 10, verso 1, pelo fone. Ele botou um ponto ali de escuta para poder ele escutar. Isso aí é precisão, pastor, na audição agora. ele ainda cumprimenta nós assim, ele ainda faz assim. Olha. Estilo Muito carioca, bem. Viu, pastor? Pois é, isso é meu. Quem devia estar fazendo essas coisas sou eu. Né? A Jaqueline está ali também, junto com o esposo. Agora que eu vou pegar muita gente. Olha, a Mônica, Noemi, nem aparece o vídeo, porque estão errando tudo ainda. Não conseguiram lembrar de nada. Né? Pastor Damião. Oi. É que o Carlos é carioca também. Pois é, rapaz. Mas esse negócio quem devia estar fazendo era eu. Eu estava aguardando para fazer só do meio do ano que vem. Ele já gastou aí meu cartucho aí. Vamos lá, já queimou o cartucho dele. Muito bem. Meus irmãos, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou falar 3 e nós vamos falar o nosso legado, ok? Você está preparado? Então, vamos lá. 2, 3. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o procedessem cada dia, cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Rapaz, eu errei aqui, hein? O chefe. Está valendo. Olha, o Ivo. Não vai com essa conversa, não. Gente, Deus abençoe você, que Deus use a cada um de nós, que o Espírito de Deus nos guie. Muito obrigado, pastor Jânio, por essa palavra e que Deus abençoe. Meus irmãos, pastor Jânio nos despeça agora com uma oração, né? E que todos tenham um bom domingo. E semana que vem, irmãos, 40 pessoas
nosso encontro do legado. Amém. Olha, o Daniel apareceu ali, pastor. Olha aí. Olha aí, ó. Beleza, Daniel. Vou para aí que Ô, pastor, é porque eu já estou ocupado, eu estou trabalhando aqui, aí eu estou ouvindo, Olha aí aí. eu fechei a câmera. Olha, ô Gilson, mas o médico falou que ele tinha que estar deitado, não foi, Gilson? Tá vendo, pastor? Ele Tá tá vendo? sem recomendação, não, né? Daniel não respeita mais o pastor, virou bagunça agora. Eu já estou melhor, graças a Deus. Daí eu tô fazendo Homem, alguma vá coisa. deitar para se curar. Amém. Pastor Jânio, por favor, ore por nós. Ok, pastor Damião, os demais irmãos aí, Caminhão. vamos fazer uma oração. Oremos. Santo, maravilhoso Deus e Pai querido, graças te damos por teu amor e bênção, pelo cuidado dispensado a nós até o presente momento, por cuidar da nossa família e nos dar o privilégio, Senhor, de anunciar um evangelho especial, maravilhoso, transformador, o evangelho do teu poder. Os métodos são diversos, Senhor, mas ainda hoje e sempre o método de Jesus Cristo é o mais eficaz. Primeiro se preocupa com as pessoas, atende às suas necessidades, contextualiza a mensagem e planta o princípio do Evangelho Eterno nos corações das pessoas. De já queremos suplicar o teu poder, Senhor, em nossas vidas e também pelos estudos bíblicos que vêm sendo realizados pelas duplas missionárias. Que neste momento todos os alunos possam sentir uma paz em seu coração, porque o teu Espírito estará ali no coração deles. Seja também com o pastor Damião, com o seu distrito, com a sua liderança, que é um povo focado, que é uma liderança que tem um senso de missão bem definida, e é um povo, Senhor, é uma liderança que está se preparando e também preparando um povo para a volta de Cristo Jesus. Amém. Dai-nos um bom dia, continue agindo de misericórdia conosco, nos conduza ao longo desse dia e por toda a nossa vida, é o que nós te suplicamos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Gente, todo mundo preparado aí? Está preparado aí, Júnior Francisco? Está pronto? Aí, tudo para dirigir que eu vou preparar. Eu quero só ver agora, hein? Imagina Vamos lá. o vídeo. A coisa estava dentro do vídeo. Vamos embora, Danilo. É agora, hein? 2, 3. Legado LC 101. Pescadores de homens. Olha lá, a Cláudia não fez, gente. Eu sabia que hoje eu ia pegar alguém aqui. Olha, a Dani Silva também não fez. Eu vou dar mais uma chance. Vamos lá de novo. Vamos lá. O Júnior Francisco levantou a mão para pegar o pão ali na mão da esposa, mas não foi. Que pão? Que pão não, pastor, ainda não. É caneta. É caneta. Ele levantou a mão assim, a esposa passou o pão para ele. Eu pensei que fosse legado, era o pão. Vamos lá? Legado LC 101. Pescadores de homens. Meus irmãos, Deus abençoe você. Muito obrigado mais uma vez, pastor Jânio. Obrigado, pastor Ivo Josivane, que tem sempre dado apoio. E Deus abençoe todos nós. Não se esqueça, dia 23, 15 horas, na igreja do INCRA, a nossa nova fase do legado. Que Deus abençoe. Um abraço. Obrigado, pastor Jânio. Bom, Eu quero ver quem é que tem Agradeço. mais histórias, pastor e causos aí, se é JA ou comportagem, viu? Porque o pastor Damião tem muitas histórias boas aqui. Viu? Eita, pastor Damião, saudade, meu amigo, viu? Pastor Ivo, demais irmãos aí, que Deus abençoe o dia de